É, Oi, meu grupo é composto por mim, Catrine, e pela Renata. E nós vamos falar do artigo que é a influência de variáveis de ocupação do solo no microclima urbano, um estudo de caso de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os autores do artigo é a Giane de Campos Griseletti e a Jerusa Lazarotto. O evento é o Pluris, que foi o 7º Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional Integrado e Sustentável, Contrastes, Contradições e Complexidades, que foi em Maceió, do dia 5 ao dia 7 de outubro de 2016. O objetivo do artigo é apresentar resultados da análise da influência de variáveis de ocupação do solo sobre o microclima de 10 áreas do bairro Camobi, em Santa Maria, né? No período noturno. O método busca verificar a relação entre parâmetros climáticos, temperatura e umidade relativa do ar, e variáveis de ocupação do solo, densidade construída, revestimentos do solo e vegetação, e identificar entre amostras avaliadas aquelas mais frias e mais aquecidas nas duas estações climáticas. As alterações na paisagem ocasionadas pela urbanização tornam o clima da cidade diferente daquele de seu entorno natural, favorecendo a formação de diferentes microclimas, como as ilhas de calor urbano. As ilhas de calor começam a se formar no limite entre a área rural e urbana, atingindo as maiores temperaturas no centro das cidades, nas áreas com maior atividade antrópica e com maiores taxas de densidade de construção e de impermeabilização do solo. Alguns bairros periféricos com vários conjuntos habitacionais de lotes com tamanhos reduzidos e pouca arborização apresentam temperaturas semelhantes à área central, ou seja, uma área que tenha mais arborização tende a ter um clima mais agradável. As alterações climáticas no meio urbano têm efeito de conforto humano na qualidade do ar e consumo de energia. A vegetação sobre o microclima no bairro Comobe, em geral, a partir das 6 horas, melhor se definiu o contraste térmico entre o núcleo urbano e seu entorno. As ilhas de calor coincidiram com as áreas de maior ocupação urbana, pouca vegetação, alta impermeabilização do solo e intenso fluxo de veículos. Para as regiões climáticas que sofrem os rigores das temperaturas de verão e de inverno, as árvores caducifolhas são aquelas que perdem as folhas na estação seca ou no inverno, permitindo a passagem do sol até o solo no inverno e fornecendo sombra na estação quente. Os materiais e métodos. A metodologia foi baseada nos processos, caracterização da área de estudo e seleção dos pontos de medição, levantamento das variáveis de ocupação urbana, coleta de dados climáticos, seleção dos dias mais adequados para análise e interpretação dos dados e discussão dos resultados. A descrição da área de estudo. Para cada ponto de medição climática, foram levantados o parâmetro de ocupação do solo no seu entorno, considerando um raio de 150 metros. Para o parâmetro classificado em projeção horizontal, foram edificações, áreas pavimentadas, áreas gramadas, áreas permeáveis não vegetadas, árvores e corpos d'água. O levantamento foi realizado através do trabalho de campo e interpretação de fotos aéreas, utilizando o programa ARGIS 10, da empresa ERI. Segundo o clima de Santa Maria, é do tipo CFA, conforme a classificação de Köppen, que corresponde ao clima subtropical, sempre úmido, verões quentes, média anual de 18,8 graus Celsius, temperaturas máximas do ar acima de 29,5 graus Celsius entre dezembro e fevereiro, e a temperatura máxima registrada já ultrapassou 41 graus Celsius. E a umidade relativa média anual é de 76,5%.
As aquisições de dados. Na primeira imagem, temos ali ao leste do município o bairro Camobi, instalados, e na imagem ao lado temos os 10 pontos de distribuição desses mini-abrigos. O primeiro mini-abrigo, que fica ali na estação do INMEP, no campus da Universidade Federal de Santa Maria, os dados desse ponto que serviu de referência para análise dos resultados por serem considerados representativos das condições climáticas regionais. No verão foram coletados dados de 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2014, e no inverno foram coletados dados de 8 a 13 de junho e de 19 a 20 de junho de 2014. Os data logs registraram os dados de temperatura e umidade do ar, de 1 em 1 hora. Esses data logs foram os modelos utilizados dentro dos mini-abrigo para poder fazer as medições. Aqui temos uma classificação de uso do solo. O verde mais escuro são as árvores, o verde mais claro, revestimento vegetal, em cinza o pavimento, mais marronzinho solo exposto ou brita, e o azul água. E ao lado temos a classificação das edificações, de 1 pavimento até 7 pavimentos. E os procedimentos de análise, selecionou-se 3 dias de cada estação, preferencialmente de céu claro, sem nuvens e ventos fracos, considerando a temperatura média das 6 horas noturnas e também o horário de 21 horas para cada dia. O trabalho apresentou alguns fatores limitadores, dificuldade de isolar variáveis e obter locais adequados para a implantação dos abrigos no meio urbano. As variações relacionadas aos equipamentos utilizados e os períodos com condições atmosféricas instáveis, que limitaram o número de dias favoráveis para análise do microclima urbano. Bem, nos resultados eles chegaram à conclusão que para avaliar esses 10 pontos, eles consideraram uma investigação com as influências das variáveis de ocupação do solo, para avaliar toda a densidade construída, a pavimentação e a vegetação, na formação de microclimas do bairro. Então, foi estudado 3 dias de verão, 3 dias de verão e 3 dias de inverno, para poder fazer análise. Aí aqui nessa tabela tá mostrando os 10 pontos que foram colocados, instalados os abrigos, e o percentual de intensidade de cada um deles, que eles avaliaram a densidade de projeção de edificação, de pavimento, revestimento vegetal, o solo, de arborização e da água. Pode passar. Pode passar o slide, Catrina. Aí. Bem, as amostras, pode voltar mais um. Isso. As amostras que representam áreas impermeabilizadas são identificadas com edificação de pavimento, que são os pontos 7, 3, 6 e 5. E também tem as áreas menores de porcentagem de cobertura vegetal, que são representadas pelas árvores. Pode voltar lá na outra foto anterior. As árvores e revestimento vegetal, que são as árvores, são as áreas de pontos 2, 3, 7 e 6. A próxima. Isso, essa aí, que tá, isso mesmo. Bem, aqui como vocês podem ver aqui na imagem, o bairro ele não apresenta alta densidade de construção. Ali no ponto 7, por exemplo, a maior densidade de construção é equivalente a 62,5%
como mostra no primeiro gráfico que foi apontado. Os pontos 2 e 4 representam taxas de densidades construtivas similares, mas elas são diferentes de outras taxas de vegetação arbórea e referente ao tipo de revestimento do solo. Já o ponto 3 e 5 também apresenta taxas semelhantes à da densidade construída. E já no 5, observa-se que é uma maior área coberta por vegetação. Pode passar. Bem, aqui, esses dados aqui, eles foram tirados às 21 horas e eles foram sobrepostos aos atributos urbanos de cada amostra e verificou-se a influência da ocupação urbana sobre a temperatura do ar. Do lado esquerdo está o gráfico referente aos estudos dos dias que eles fizeram, dos 3 dias de verão, e do outro lado direito está do inverno. Ali, quando o amarelo está representando a densidade construída, o verde mais escuro de arborização e o verdinho claro de revestimento vegetal. Só um minuto. Isso. Aí nos pontos 1 e 4, eles foram registrados, a gente pode ver com os menores valores de temperaturas. Já nos pontos 2 e 4, as taxas de densidade construída são bem parecidas e a de vegetação distinta. Mas logo no 4, ele apresentou uma temperatura mais baixa do que a do 2. E pode ver também o aumento dos ventos a partir do período da tarde desse dia, que pode ter contribuído para minimizar as diferenças térmicas. Já no inverno, as temperaturas mais baixas foram registradas no ponto 1. E no 7 foram mais aquecidas no verão. Pode passar. Aqui temos outro gráfico que representa as 10 amostras, né, desses 10 pontos, onde o ponto 9 apresenta a taxa mais alta de árvores e foi um dos locais com as temperaturas noturnas mais baixas no verão. Aqui está referente aos meses dia 3 de fevereiro, dia 5 de fevereiro, 6 de fevereiro, 8 de julho, 19 de julho e 20 de julho. Que, como podem ver, no verão foram os 3 primeiros meses e o inverno de período de julho. E aí eles colocaram um em cima do outro ali perto, os 10 pontos, para a gente poder comparar que não houve muita variação. O que às vezes contribuiu na parte de pavimentação e construção, que poderia ter contribuído para uma certa diferença climática, quando foi no período do inverno, isso já não foi vantajoso. Pode passar. Aqui são os exemplos de coeficiente de determinação obtido entre as variáveis urbanas, que diz respeito ao pavimento e árvore e climáticas, temperatura do ar. Esse gráfico ele mostra como que houve a dispersão e exemplifica alguns resultados encontrados, que no caso essas análises elas mostram que houve poucas diferenças da ocupação do solo e das áreas estudadas e favoreceu a formação dos distintos tipos de microclima nesse bairro. Pode passar. Nas duas outras estações, os dados eles corresponderam entre variáveis climáticas e cobertura pavimentada e vegetal com uma certa densidade, e já a parte de densidade construída com uma quantidade de árvores que favoreceu apenas no verão. Então, alguns elementos a gente deduz que contribuem para o aquecimento e outros favorecem para o resfriamento. Aí, finalizando na análise que ambos se compensam e que para que possamos ter resultados mais eficazes, precisaria avaliar outros pontos das cidades também. E é isso.